Olá, Alcateia, tudo bem com vocês? Eu sou o reverendo Daniel Valente. Antes de mais nada, você já acompanha os nossos canais, as redes sociais dos Valentes? Ok, então estamos combinados assim. Você dá o seu apoio, dá o seu like e nós damos a nossa informação e te deixamos antenado acerca de tudo que o nosso instituto faz, o que nós promovemos e de que forma você pode se integrar ao nosso grupo, porque esse é o nosso objetivo, é fazer de você um valente também. E hoje eu queria falar sobre o livro que tanto influencia não só o Ocidente como um todo, como o Ibesva em particular. Estou falando dela, da Bíblia Sagrada. Eu sei, você vai me dizer: Esse livro misógino, racista, preconceituoso, destilador de ódio. porque infelizmente há grupos de pessoas mal intencionadas que usam os textos bíblicos para justamente difundir os seus ideais que não têm absolutamente nada a ver com os ideais cristãos. E por que isso acontece? Justamente porque eles acham que eles têm o monopólio da interpretação bíblica e saem por aí falando as suas baboseiras, pincelando versículos bíblicos muito cuidadosamente selecionados para confirmar os seus ideais maléficos. Mas não se deve imputar à Bíblia Sagrada os erros que os homens cometem em nome dela. Seria a mesma coisa que jogar água do banho com o bebê dentro. Então hoje eu quero te dar 5 dicas de como você ler a Bíblia sem se tornar um fanático fundamentalista, sem se tornar uma pessoa alienada, sem se tornar uma pessoa agressiva, como muitos desses que a gente vê por aí. A primeira dica é entender que a Bíblia não é um livro, mas uma coleção deles. Isso está no próprio nome, né? A etimologia da palavra Bíblia significa justamente livros, no plural. Então não se deve achar que o livro de Êxodo é uma continuação de Gênesis, que o livro do Apocalipse é uma continuação de Hebreus, porque não é. Cada livro tem sua autoria, seu propósito, cada livro tem sua intenção. Então eles devem ser lidos em separado. Já pensou? Se eu pego um livro aqui de trás e complemento com outro e mais outro, vai virar uma salada. Nós podemos sim até fazer associações de ideias, mas sabendo que cada autor e cada obra não se conhecia uma à outra quando a Bíblia foi formada. A segunda dica consiste em entender que os textos bíblicos não são publicações de Facebook, eles não foram escritos em tempo real. Cada texto foi escrito muito tempo depois dos fatos aos quais ele faz menção. Por exemplo, quando a história de Abraão foi registrada, Abraão não estava vivo. Foram muitos e muitos anos e até séculos entre o fato e o escrito. E entre um e outro, uma grande tradição oral. Foi passando de um para o outro, de outro para outro, e assim foi. Então o autor, quando chega a registrar, ele não é um repórter jornalista. Ele vai simplesmente contar uma história popular entre o povo com as suas intenções, com as suas opiniões, com as suas impressões sobre o fato. A terceira dica é entender que a Bíblia é uma obra humana. Há quem pense que esse livro desceu do céu com zíper e tudo, ignorando que nem a própria Bíblia arroga para si essa prerrogativa. Lucas, por exemplo, quando escreve seu evangelho, ele diz claramente, muitos tentaram escrever e eu também achei por bem colocar em ordem os fatos que se aconteceram recentemente. Em 1 Timóteo, 2 Timóteo, não me lembro, diz assim, homens inspirados por Deus escreveram. Deixa claro que a autoria é humana, apesar da inspiração divina, que aí é campo de fé, homens escreveram. Eles escreveram com o seu entendimento, no seu idioma e reprojetando nos seus textos o entendimento que eles tinham daquele mundo naquela época. Nenhum autor bíblico conhecia conceitos como DNA, como as Américas, onde nós estamos. Não conhecia nada acerca dos assuntos modernos. Então é importante você saber, quando ler o texto bíblico, que o autor é um homem limitado no tempo e no espaço e que vai relatar ali as suas experiências com o sagrado. E é essa parte que nos importa. As opiniões que ele tem acerca da cultura,
acerca dos costumes e dos hábitos, isso é condicionado, né, no tempo e no espaço. Mas a experiência que ele tem com o sagrado, aí sim isso nos importa. A quarta dica é entender que os textos bíblicos não são lineares em seu gênero literário. Ou seja, ali nos textos bíblicos você vai ter prosa, poesia, epopeia, narrativas, genealogias, fábulas, mitos. Você vai ter uma série de literatura ali. Não se lê uma bula de remédio da mesma maneira que você lê uma árvore genealógica. Quando você lê uma enciclopédia, não é a mesma coisa que quando você lê um gibi. É importante você saber que tipo de texto está diante de você, para você não ter como histórico aquilo que é mítico, para que você não tenha como real aquilo que é alegórico. Entende isso? É necessário discernir. E o texto ele é muito claro para quem tem expertise em estudar o que é o quê. Mas os fundamentalistas dizem assim, ó, tudo é palavra de Deus. Né? Eles falam isso. E aí pega um texto que é um código moral para um povo específico, num tempo específico, num contexto histórico e político social específico e quer trazer para o dia de hoje como se fosse uma verdade inexorável divina para nós nos dias de hoje, quando nem Jesus fez tal coisa. Se você olhar a forma como Jesus interpretava as Escrituras, num dado momento, quando ele fala sobre divórcio, ele deixa claro, olha, esse mandamento que Moisés deu a vocês foi naquele tempo por conta da dureza do vosso coração. E estava registrado nas Escrituras e eram tidos como sagrada pelo grupo religioso da época. E Jesus contrariou, dizendo que era uma concessão feita por um homem condicionado ao tempo e ao espaço. Então, os gêneros literários são imprescindíveis para você compreender bem o que o texto quer dizer. Você não pode levar como literal, por exemplo, a história da Arca de Noé, né? Você imaginar que pinguim e urso polar foram postos dentro de uma caixa de madeira no Oriente Médio é problemático do ponto de vista científico, histórico, mas não do ponto de vista da espiritualidade. Então é importante resgatar os gêneros literários, tá? E por fim, a última dica: não tenha a Bíblia como um livro religioso, como propriedade privada de algum grupo, de algum segmento, de alguma seita. Não. É um livro, é uma coleção de livros que está ao nosso dispor. Não tem dono, não tem propriedade, é um patrimônio cultural e devemos nos apropriar dele. Não é refutando o debate bíblico que nós vamos ganhar dos fundamentalistas. Ao contrário, eles não conhecem a Bíblia e sua história, a formação do cânon, os interesses nessa formação, eles conhecem muito pouco. E é justamente por isso que são fanáticos, é justamente por isso que atacam a religião das pessoas, por isso que abominam pessoas que são diferentes às suas crenças, é porque eles têm um conhecimento muito raso e superficial. Se nós mergulharmos nos textos, eles mesmos vão ver o quanto estão errados. Eu convido você a estudar a Escritura conosco aqui no IBESBA. Essas 5 dicas que eu elenquei nesse vídeo, eles serão transformados em vídeos em separado, onde eu vou mostrar pela própria Bíblia que essas dicas são imprescindíveis e nós estamos prestes a lançar o nosso curso de imersão bíblica antifundamentalista. Ou seja, nós vamos aqui dar técnicas de interpretação bíblica para você crescer na sabedoria espiritual que está contida ali nas Escrituras, sem se tornar um fanático fundamentalista religioso que ataca as pessoas, que agride as pessoas, porque a tolerância é uma veia que perpassa todos os textos bíblicos. Eu não consigo ler a Bíblia, não consigo ter contato com o sagrado através da Bíblia e me tornar um ser humano pior. E você vai saber por que dessas distorções para a gente poder nos proteger dos ataques fundamentalistas e ao mesmo tempo nos tornar pessoas sábias. Você tem interesse em estudar conosco? Entre em contato com a gente, se inscreva no nosso canal e em breve nós voltamos aqui com essa grande novidade para vocês. Deus os abençoe, fiquem com Deus, até a próxima!